Olá, queridos, tudo bem? Depois de conhecermos a sintaxe do sujeito, nós vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo e estudar a realidade dos complementos. Vejamos a tela, por favor, e veja o que nós temos. Estamos na aula de sintaxe, só que agora sobre complementos verbais. Primeiro, precisamos nos lembrar da ordem direta da oração. Isso aqui será o nosso norteador ao longo de toda a estrutura. Nós falamos sobre a relação de sujeito e verbo, que é a relação de concordância verbal, e comentamos vários aspectos sobre o sujeito, os tipos de sujeito e as configurações. Nós vamos agora passar para o lado de cá, que é o lado do predicado. Existe na língua portuguesa oração sem sujeito. Todavia, não existe oração sem predicado, uma vez que oração é uma estrutura dotada de verbo. E só devido ao fato de haver um verbo, já não posso mais dizer que não há predicado. O predicado constitui, o verbo já constitui o predicado em si. Ok? Então, o que eu quero comentar com você é o seguinte, a parte de cá agora. Só que um pedaço do predicado. Vejamos a tela, por favor. Veja comigo esta sentença que aí está apresentada. A professora comunicou o conteúdo da prova. Queridos, quem é que comunicou o conteúdo da prova? A professora. Nós sabemos, portanto, que esse aqui é o meu sujeito. E nós já sabemos da relação que ocorre entre o sujeito e o verbo. Tudo bem? Só que veja comigo o seguinte, a ação de comunicar, ela não se encerra em si. Na verdade, eu percebo o seguinte, que a ação de comunicar parte da professora e que essa ação de comunicar recai sobre algo comunicado. A ação de comunicar parte do sujeito e alcança um elemento que foi comunicado, uma informação que foi transmitida. Nós podemos dizer, então, em outras palavras, o seguinte, que a ação de comunicar, ela transita a algo comunicado. Por isso que nós dizemos que esse verbo é um verbo transitivo. Só que, queridos, eu só sei dizer que esse verbo é transitivo porque a ação verbal tem para onde transitar, ok? A ação verbal consegue encontrar o lugar do seu trânsito. Porque o mais interessante é observar o seguinte. Quando eu falo de uma relação de verbo e complemento, eu falo de uma relação de transitividade. Só que o que poucas pessoas entendem é o seguinte, veja comigo a tela, que entre sujeito e verbo ocorre uma relação chamada de concordância. Vou marcar para você aqui em cima. Entre sujeito e verbo ocorre uma relação chamada de concordância. E entre verbo e complemento, vou colocar para você em azul escuro, entre verbo e complemento ocorre uma relação chamada de transitividade. Que também pode ser chamada de relação de regência, uma relação de regência verbal. Agora você precisa tomar cuidado com o seguinte, ora, para estabelecer a relação de concordância verbal, basta olhar para o verbo? Não. Você precisa olhar para o verbo e para o sujeito. Para falar de transitividade, para falar de regência, não basta olhar apenas para o verbo. Você precisa olhar para o verbo e para o possível complemento. Então a ideia é a seguinte, concordância, regência. Concordância, transitividade. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você é o seguinte, um verbo não é transitivo. Um verbo se torna transitivo mediante a presença do complemento. Não adianta você querer decorar a transitividade verbal sem observar o contexto oracional, uma vez que quem vai determinar a transitividade de um verbo é o seu possível complemento. E você vai verificar isso comigo. Nós notamos o seguinte, a professora comunicou o conteúdo da prova. A ação de comunicar recai sobre algo comunicado, melhor dizendo, a ação de comunicar transita a um elemento comunicado. Por isso que nós dizemos que esse verbo é transitivo. Como entre o ato de comunicar e aquilo que é comunicado não há nenhum mediador, e eu vou colocar para você aqui que esse mediador seria a preposição,
Como esse contato entre o verbo e o elemento de trânsito, que é o conteúdo da prova, é um contato sem mediação, nós dizemos que é um contato direto. Por isso que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui na frente, claro, eu identifico um objeto direto. Volte comigo, por favor, porque a ideia é justamente essa. Se aqui eu tenho um verbo transitivo direto, é porque aqui na frente eu vou ter de encontrar um objeto direto. Tudo bem? Agora veja comigo um pouco mais adiante. Olha essa sentença que aí está. A professora comunicou aos alunos. Veja comigo o texto. Quem foi que comunicou aos alunos? A professora. E esse aqui é o meu sujeito. Isso não está sob júdice. Veja que na minha sentença, a ação de comunicar, ela parte da professora e ela transita para um outro elemento, aos alunos, que são os receptores desta ação de comunicar. Ou seja, eu noto que a ação de comunicar sai da professora e alcança alguém que recebe essa comunicação. Só que aí é que mora o equívoco que muitas pessoas cometem. A pessoa pensa, a professora comunicou algo. E se ela comunicou algo, seria um verbo transitivo direto. Mas eu vou te perguntar o seguinte, cadê o algo na sentença aqui apresentada? Veja que não está apresentado. Porque se eu digo quem comunica, comunica algo, o algo tem de estar aqui, meus queridos. E o algo não está. Na outra sentença estava, nesta não. Então, na verdade, nesta minha nova sentença, eu tenho a ideia de que quem comunica, comunica a alguém. Veja que este verbo agora exige para este novo complemento a presença da preposição a. Então agora eu tenho um mediador. Por isso que o contato não é um contato direto, mas um contato indireto. O que significa, portanto, que estamos diante de um verbo transitivo indireto com o seu objeto indireto. Não há como agora falar que o verbo comunicou é transitivo direto, uma vez que não há o complemento direto para estabelecer a relação de trânsito. Volto a dizer, um verbo não nasce transitivo, ele se torna transitivo na sentença em que se insere. Veja comigo então a tela mais uma vez, porque a ideia é, se eu tenho um verbo transitivo indireto, é porque aqui na frente eu devo encontrar um objeto indireto. Tudo bem? Vamos mais adiante. Veja comigo esta outra sentença, que seria uma continuação e uma mescla daquela que vimos anteriormente. A professora comunicou aos alunos o conteúdo da prova. Quem comunicou foi a professora. E esse aqui é o meu sujeito. E você já sabe disso, essa é a parte fácil. Eu sei que agora a ação de comunicar recai sobre algo comunicado, que é o conteúdo da prova. A ação de comunicar sai da professora e alcança algo comunicado. E eu sei que quem comunica, comunica algo, sem a exigência da preposição. E este algo está aqui, ó, o conteúdo da prova. Este, portanto, é o meu objeto direto, porque você sabe que existe a possibilidade de quem comunica, comunica algo. E o algo está aí apresentado. E na minha sentença eu sei que quem comunica, comunica algo a alguém. E aos alunos representa este a alguém. Vou puxar uma setinha para você aqui, ó, porque este elemento representa o a alguém. Então agora sim, eu estou diante de um verbo transitivo direto e indireto, mas ele só é transitivo direto e indireto porque na minha oração aparece tanto o objeto direto bem como o objeto indireto. Ou seja, meus queridos, você acabou de perceber comigo o seguinte, que quem modificou essa transitividade verbal é a presença dos complementos verbais e não o contrário. O verbo não é transitivo sozinho, ele só vai poder ser transitivo mediante a presença dos complementos verbais. Então, na verdade, para que eu possa afirmar algo acerca da transitividade de um verbo, eu tenho a necessidade de, antes de tudo, conseguir observar na minha sentença os possíveis complementos, porque sem esses complementos eu não posso falar em transitividade. Volte comigo, por favor. Se eu digo que um verbo é transitivo direto e indireto, é porque aqui na frente eu hei de encontrar
o objeto direto e o objeto indireto ao mesmo tempo. E, queridos, objeto direto e objeto indireto, estes dois elementos, eles são verdadeiramente os seus complementos verbais. Os complementos verbais para a gramática da língua portuguesa são apenas o objeto direto e o objeto indireto. Essa é a consideração que a gramática da língua portuguesa faz acerca dos complementos. Agora veja comigo mais uma possibilidade. Avance comigo. E olha só essa outra sentença. A professora comunicou aos alunos o conteúdo da prova durante a aula. Veja que eu tenho novamente o verbo comunicou que aqui está. Eu sei que quem comunicou foi a professora, então não há dúvidas de que este elemento é o meu sujeito. Isso não está sob julgamento porque é a parte fácil da nossa análise. Veja que na minha sentença eu tenho que quem comunica, comunica algo e o algo está aqui apresentado. Olha o algo aqui, ó, o conteúdo da prova. E esse seria o meu algo, que permite que o verbo faça a transitividade direta e por isso esse aqui é o meu objeto direto. Eu sei que quem comunica, comunica algo a alguém. E o a alguém está aqui na minha sentença verbalmente representado. O meu a alguém aparece aqui no meu fragmento de texto, ok? Então esse meu verbo é transitivo direto e indireto. E olha aqui o meu objeto indireto, ok? Os meus complementos verbais estão aqui apresentados. Só que veja que uma estrutura sobrou. Quem sobrou? Durante a aula. Esse durante a aula, ele não é na minha sentença, nem complemento de verbo e nem sujeito. Ou seja, se pensarmos na ordem sujeito, verbo e complemento, ela já está cumprida, em que eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Está aí tudo organizadinho, tudo bonitinho, ok? O sujeito, o verbo e os complementos. Então, professor, qual que é a classificação gramatical de durante a prova? Primeiro, vamos encontrar a quem esse durante a prova faz referência na sentença em que se insere. A professora comunicou aos alunos o conteúdo da prova durante a aula. Peraí, o ato de comunicar, ele foi praticado quando? Durante a aula. Então, esse durante a aula oferece a circunstância temporal em que o ato de comunicar foi praticado. Parou tudo. Do ponto de vista morfológico, comunicou é um verbo, ok? Elemento que se refere a verbo trazendo circunstância a esse verbo é classificado morfologicamente como advérbio. Só que como aqui é mais de uma palavra, funciona como uma locução adverbial. Só que locução adverbial é uma classificação da morfologia. Por quê? Do ponto de vista sintático, funciona como um adjunto adverbial. E neste caso, um adjunto adverbial de tempo. Esta minha classificação que aqui está, veja comigo, por favor, é uma classificação que não pertence à morfologia, mas que pertence à sintaxe da língua portuguesa, ok? Pertence à sintaxe, mostrando que, na minha sentença, eu tenho um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial, conforme sugere a ordem direta da oração. E eu preciso te dizer algo extremamente importante. Adjunto adverbial não é, não foi e nunca será um complemento verbal. E sabe por que não é complemento verbal? Por um motivo muito simples. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas é o complemento verbal quem é responsável por modificar o entendimento acerca da transitividade do verbo. Vou colocar para você isso aqui anotado. Olha só, observação. É a presença do complemento verbal
do complemento verbal que determina a presença do complemento verbal que determina a transitividade. Como eu havia dito a você, eu só posso falar em transitividade mediante a presença do complemento verbal. Ou seja, o complemento verbal é um elemento que é capaz de mudar o meu entendimento acerca da transitividade. É por isso que muitas pessoas se desesperam ainda em tenra idade quando estudam transitividade verbal. As pessoas querem decorar a transitividade verbal. Não há como decorar, porque para cada novo texto há uma nova aplicação do verbo, e para cada nova aplicação do verbo há um novo entendimento acerca de sua transitividade. Eu só posso analisar a transitividade no contexto, porque eu preciso ver a possibilidade do complemento, uma vez que há a presença do complemento verbal que determina a transitividade. Então, peraí, sabe por que adjunto adverbial não é complemento? Porque o adjunto adverbial não interfere na transitividade. Só por isso. Como o adjunto adverbial não é capaz de interferir na transitividade, como ele não é capaz de mexer na transitividade, ele não funciona como complemento, uma vez que o complemento verbal é aquele que é responsável por determinar a transitividade, coisa que o adjunto adverbial não é capaz de fazer. Tanto que, digamos que o meu texto fosse esse aqui, ó. Digamos que o meu texto fosse: a professora comunicou durante a aula. A professora comunicou durante a aula. Veja a análise sintática comigo. Quem foi que comunicou? A professora. E esse aqui é o meu sujeito e você já sabe disso. Eu sei que algumas pessoas ainda com pensamento muito leigo vão dizer: quem comunica, comunica algo. Mas eu vou perguntar a essas pessoas: cadê o algo comunicado? Não está presente, motivo pelo qual o verbo não transitou. Veja comigo o seguinte: a professora comunicou a alguém. Cadê o alguém? Não está na sentença, então não há trânsito. Eu não posso dizer que a ação de comunicar sai da professora e recai sobre o durante a aula. Na verdade, é o contrário. Eu digo que durante a aula foi o momento, foi a circunstância quando o ato de comunicar foi praticado. Esse durante a aula funciona sintaticamente como um adjunto adverbial de tempo. E eu te disse o seguinte: adjunto adverbial não é capaz de modificar transitividade, meus queridos. Adjunto adverbial não determina transitividade. Quem determina transitividade é complemento verbal. Então sabe o que acontece? O verbo aqui apresentado agora, ele não transita. E se ele não transita, veja comigo, se ele não transita, ele é intransitivo. Então você pode observar comigo que com o mesmo verbo eu podia analisá-lo como transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, indireto e intransitivo. Tudo isso a depender da circunstância oracional em que ele se insere. Tudo bem? Então veja que, na verdade, o verbo intransitivo ocorre mediante a não ocorrência de complemento. Então a ideia é: se não há complemento, o verbo é intransitivo. Claro, existem verbos que consagradamente já nascem intransitivos. Por exemplo, João correu, ponto. Eu sei que esse verbo nasce intransitivo, mas eu preciso analisar a sentença para alguns outros verbos para determinar essa ausência de complemento, ou, em outras palavras, a intransitividade. A intransitividade, portanto, seria a não ocorrência do complemento, ao passo que a transitividade ocorre mediante a presença do complemento. Além disso, você pode observar comigo que o adjunto adverbial, assim como nós já havíamos visto lá na morfologia, no caso do advérbio e das locuções adverbiais, o adjunto adverbial ele é classificado conforme a sua estrutura semântica. Veja para mim que ele é classificado, por exemplo, neste caso, de acordo com a circunstância de tempo que ele oferece. E houve um quadro muito bacana que eu utilizei já em algumas aulas minhas e que eu gostaria de apresentar a você acerca desse assunto. Veja comigo a tela, por favor. Olha só, eu coloquei para você o seguinte: olha essa sentença: ele bebe suco. E eu coloquei para você algumas possibilidades de complemento, algumas possibilidades de continuação dessa sentença. Não vou nem falar de complemento, de continuação. Veja comigo que aqui o seguinte: quem bebe é ele, e ele vai ser o sujeito de todas as minhas sentenças. Tudo bem? No primeiro caso, eu sei que a ação de beber sai dele e recai sobre algo bebido, então o verbo transita.
ok? O verbo é transitivo. Como quem bebe, bebe algo, não há exigência de um mediador entre o verbo e o seu complemento. Então, suco funciona como objeto direto, ok? Isso no primeiro caso. Mas eu quero que você olhe nos demais. No primeiro caso, eu tenho a ação de beber e aquilo que é bebido. Perfeito. Isso aqui eu acabei de notar, isso aqui eu acabei de perceber. Agora veja comigo o seguinte. Aqui eu tenho a ação de beber e o objeto bebido? Não. Aqui eu tenho a ação de beber e o objeto bebido? Não. Aqui eu tenho a ação de beber e o objeto bebido? Não. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui. O que eu quero dizer para você é que em todas as demais possibilidades do verbo beber, ele é utilizado como verbo intransitivo. Em todos os outros casos, o verbo beber, ele é intransitivo. E por que ele é intransitivo? Porque eu não tenho onde a ação verbal vai recair, ok? Na verdade, o que eu tenho são circunstâncias acerca do ato de beber. Ele bebe muito, ele bebe no bar, ele bebe toda segunda, ele bebe com os amigos, ele bebe com o copo, ele bebe moderadamente, ele bebe para esquecer os problemas, ele bebe porque a mulher o deixou. Mas em nenhuma delas eu tenho o elemento bebido, o complemento verbal, a transitividade do verbo, ok? Todos esses elementos aqui, claro, eles são classificados como todos eles fazem referência ao verbo, porque não é ele muito, e sim bebe muito. Não é ele no bar, mas sim bebe no bar. Não é ele toda segunda, mas sim bebe toda segunda. Então todos eles funcionam como adjuntos adverbiais da língua portuguesa. E qual que seria a classificação de cada um desses adjuntos adverbiais, meus queridos? Veja comigo, por favor. Quando eu falei ele bebe muito, intensidade. Vou trocar a cor aqui porque ficou muito claro. Muito, intensidade. No bar, lugar. Toda segunda, tempo, com ideia inclusive de frequência, né? Com regularidade. Com os amigos, companhia. Adjunto adverbial de companhia. Com copo, instrumento. É o instrumento utilizado para praticar o ato de beber. Moderadamente, modo, indica um modo como ele bebe, ou até poderia colocar também voltado à intensidade. Que eu poderia dizer que ele bebe muito, bebe muito pouco, moderadamente. Então, moderadamente poderia funcionar também como uma intensidade. Mas eu posso dizer também que ele bebe de modo moderado, ok? Para esquecer os problemas, veja que nesses dois últimos casos eu tenho verbos. Então, são adjuntos adverbiais oracionais, que mais tarde serão estudados por nós com o funcionamento de oração subordinada adverbial, ok? Mas, semanticamente, eles já têm uma classificação. Veja comigo. Ele bebe para esquecer os problemas, ou seja, ele pratica o ato de beber com uma finalidade. Ele espera que, ao beber, ele alcance esse objetivo, esquecer os problemas. Ele bebe porque a mulher o deixou, ou seja, o ato de beber é praticado em função de uma causa. A causa, a mulher o deixou, a consequência, ele bebe. Tudo bem? E veja que eu poderia combinar várias possibilidades aqui, ó. Ele bebe suco no bar, ele bebe suco toda segunda, ele bebe suco com os amigos, ele bebe suco com o copo, ele bebe suco moderadamente. Veja que eu poderia ter todas essas configurações. Eu posso brincar com as minhas estruturas oracionais, mas sempre lembrando que essas informações oferecem circunstâncias. Minha recomendação para você também: não queira decorar os adjuntos adverbiais. Até porque a própria gramática lista que o adjunto adverbial, a classificação semântica do adjunto adverbial, está muito além do que a própria gramática descreve. Todos os gramáticos são reticentes a esse respeito. Eles listam uma série de adjuntos adverbiais: tempo, modo, lugar, finalidade, causa, consequência, concessão, preço, companhia, instrumento, uma série de adjuntos adverbiais. Só que ao final todos os gramáticos dizem o mesmo. Apesar de todos os contextos adverbiais citados, eles não contemplam todos os contextos adverbiais existentes.
existentes. Nós temos isso na gramática, tanto que Evanildo Bechara, na sua última edição da gramática, cita um adjunto adverbial de lugar metafórico ou simbólico. Por exemplo, em meus sonhos você será concursado. Ou seja, você será concursado onde? Em meus sonhos. Só que meus sonhos não é um lugar como este estúdio. Em meus sonhos seria um lugar metafórico ou simbólico, mostrando que as circunstâncias adverbiais podem estar além daquilo que nós já conhecemos e dominamos, ok? Então, na verdade, o mais ideal é o seguinte. Quando eu falo de adjunto adverbial, veja comigo, por favor, estou falando acerca de uma classificação sintática. É uma classificação sintática. Ou seja, significa ser aquele elemento que se refere ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio, oferecendo a ele uma circunstância. Até porque todo advérbio e toda locução adverbial na morfologia é sintaticamente um adjunto adverbial. Vou repetir para você. Todo advérbio, toda locução adverbial na morfologia são adjuntos adverbiais na sintaxe. Se eu for observar com carinho, muito funciona como advérbio na morfologia. Na sintaxe é adjunto adverbial. No bar funciona na morfologia como locução adverbial. Na sintaxe, adjunto adverbial. Então são nomes diferentes para o mesmo elemento. Lá na morfologia, advérbio, locução adverbial. Na sintaxe, adjunto adverbial. Essa é a classificação sintática. Agora, dizer se ele é de intensidade, de lugar, de tempo, de companhia, de instrumento, de modo, de intensidade, de finalidade ou de causa, dizer isso aqui já diz respeito à classificação semântica. E se é semântica, eu sugiro a você o seguinte: interprete o adjunto adverbial. Leia o adjunto adverbial e entenda o que ele está fazendo semanticamente no texto. É muito mais seguro e muito mais confortável do que tentar decorar. Você vai observar que, à medida que você for entendendo alguns adjuntos adverbiais, algumas formas vão se fixando no seu cérebro automaticamente. Isso é inevitável. Por exemplo, algumas são muito corriqueiras, como tempo, modo, causa, lugar. Esses são muito corriqueiros. Então, naturalmente, esses vão se fixando no seu cérebro com mais velocidade do que os outros. Mas é interessante que você entenda, ok? Então, volte para cá, porque eu quero colocar para você algumas observações acerca do que falamos. Algumas observações. A primeira delas. Adjunto adverbial não é complemento verbal. Adjunto adverbial não é complemento verbal e, além disso, coloco para você que o adjunto adverbial é uma classificação da sintaxe, ok? E que todo advérbio ou toda locução adverbial, essas que são classificações da morfologia, são na sintaxe adjuntos adverbiais. Tudo bem? Isso aqui é o nosso começo do estudo acerca de transitividade, ok? Precisamos falar um pouco mais, mas só no próximo bloco. Um forte abraço e até daqui a pouco.